Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Eu sou Henrique Rezende e tenho feito uma série de gravações realizando a leitura da liturgia diária através da Bíblia de Jerusalém da editora Paulus. E além disso, ao final da leitura, eu tenho feito algumas reflexões para que nos auxilie a interpretar, a compreender e, quiçá, encaixar a palavra da Bíblia nas nossas vidas atuais. Então, se você gosta deste conteúdo e tem interesse em compartilhar, não deixe de curtir esse vídeo, dar o coraçãozinho, se inscrever no canal e também compartilhar com as pessoas que você gosta. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, a leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 ao 40. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostrando-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram um resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com peles de carneiro ou pelos de cabras. Oprimidos e maltratados sofreram privações. Eles de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa. Pois Deus previa para nós algo melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Javé, como é grande a tua bondade, tu a reservas para os que temem a ti, e a concedes para os que em ti se abrigam, diante dos filhos de Adão. Tu os escondes no segredo de tua face, longe das intrigas humanas. Tu os oculta em tua tenda, longe das línguas que discutem. Bendito seja Javé, que por mim realizou maravilhas de amor, numa cidade fortificada. Quanto a mim, na minha ânsia, eu dizia, fui excluído, para longe dos teus olhos. Tu, porém, ouvia a minha voz suplicante quando eu gritava a ti. Amai Javé, seus fiéis todos. Javé preserva os leais, mas retribui com usura ao que age com soberba. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro. Vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes.
Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, chamando-o em voz alta: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2000, se arrojou no precipício abaixo e se afogaram no mar. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conforte, né? Conforte. Você vê que as palavras, né? A Igreja Católica tem todo o cuidado na construção da liturgia, que as passagens vão avançando, construindo a história, de forma que consigamos compreender. Veja que muitos que se entregam às vontades e os desígnios de Deus vão passar por provações, por provocações, e é o que nós temos na primeira leitura, e que Deus, mesmo com todas as provações, nos prevê algo sempre melhor. Lá no Salmo, ele continua reforçando a sua fidelidade a nós, né? E nessas proclamações de que devemos sempre estarmos juntos dele, porque já no final do Salmo de hoje, né? Amai a Javé, seus fiéis todos, Javé preserva os leais, sejamos também leais às palavras, aos desígnios e às vontades de Deus. Pois, caso não sejamos, podemos acabar sofrendo consequências muito graves. E sempre proclame, chamando essa necessidade que nós temos de Deus, peça a presença de Jesus na sua vida. Pois também no Salmo, né? Quanto a mim, na minha ânsia eu dizia, fui excluído para longe dos teus olhos. Tu, porém, ouvia a minha voz suplicante quando eu gritava a ti. Então gritemos, invoquemos
Jesus nas nossas vidas, para que possamos contar com a sua presença. Quem é o pai que quando o filho chora não vai acudir, não é mesmo? Então que sejamos fiéis, confiantes naquilo que Deus nos é fiel. E o evangelho de hoje, tão forte, com a expulsão dos demônios, né, da legião, como ele mesmo se intitulava, daquele rapaz que era impossível contê-lo, mas bastou uma palavra de Jesus para que os espíritos ruins fossem embora. Mas não apenas nessa força da palavra de Jesus, mas quando o próprio espírito ruim se colocou inferior, né? E se dispondo, querendo inclusive se juntar aos porcos. E aqui numa parábola, né, a gente tem que entender que a gente também tem essa força, essa proclamação de expulsar os espíritos. Fomos batizados no Espírito Santo, nossos corpos são moradas do Espírito Santo. Que possamos também proclamar o afastamento desses espíritos ruins das nossas vidas. Que possamos permitir que esses espíritos ruins se distanciem, estejam nos seus devidos lugares, que é com os porcos, com a manada de porcos. Então, se você tem alguém que pode estar sendo esse espírito ruim na sua vida, fazendo com que você execute ações que nem você mesmo acredita que seria capaz de executar, que você possa se afastar dessas pessoas. Que Deus, na sua infinita misericórdia, permita que você seja salvo e que você tenha um lugar bom, calmo, sereno, e que também testemunhe isso para as pessoas. Porque Deus nos é muito misericordioso, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Então, quando você está se envolvendo com pessoas que te afastam da palavra de Deus, que te fazem executar ações ruins, peça para que Deus afaste esses espíritos ruins de perto de você, pois eles têm os lugares deles, eles têm os relacionamentos deles. Nós somos povo de Deus, que buscamos a santidade, queremos avançar na fé e cada vez mais nos entregarmos à palavra e ao conforto do abraço do Pai. Então, essa reflexão de hoje, que Deus possa estar contigo nessa luta, nessa caminhada. E que se você também gosta deste conteúdo e tem interesse e acredita que esse conteúdo possa fazer diferença na vida das pessoas, do seu amigo, do seu parente, compartilhe, curta esse vídeo, não custa nada. É uma ação tão simples você apertar aqui, ó, o coraçãozinho deste vídeo, o joinha deste vídeo, para que o YouTube consiga interpretar isso como importante e relevante e distribua também para mais pessoas. Então, tenhamos um excelente mês, uma excelente semana, segunda-feira, início de fevereiro do ano de 2021, que possamos combater cada vez mais o mal e vençamos essa guerra espiritual que nós estamos vivendo. Façamos um bom dia com a paz do Senhor. Muito obrigado.